Muito bem, meus queridos, estamos de volta, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, muito bom dia. Aliás, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, Angélica, dia 10 de junho. Bem-vindos, mulheres e homens da madrugada com Deus, povo da madrugada. Vocês gostam da madrugada, viu? Louvado seja Deus pela sua presença aqui. Estamos começando mais um encontro da nossa madrugada com Deus, nessa pegada há 6 anos, né? 6 anos já se tornou um hábito muito prazeroso, um hábito saudável estar nas madrugadas buscando ao Senhor. Durante toda a semana, amigos, não tem jeito, eu acordo 4 horas da manhã e mesmo não tendo a madrugada, a gente vai para o encontro com Deus, a gente se levanta para conversar com Deus, para estudar a lição, para ler a Bíblia, é o nosso alimento, como nós precisamos disso, né? Como nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria estarmos juntos, buscando a presença desse Deus maravilhoso. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E para começar o nosso encontro de hoje, eu quero convidar aqui meu irmão Pedro. Irmão Pedro, muito bom dia. Abra seu áudio, por gentileza, meu amigo. O senhor consegue abrir seu áudio aí? Pode abrir. Bom dia, irmão Pedro. Pode abrir seu áudio. Toca aí no microfone para abrir seu áudio. Isso, abriu, está Consegui. aberto. Bom dia, irmão Ok. Pedro. Bom dia, irmão Mário. É um prazer estar na sua sala Muito bom para dia, Deus. juntos Juntos estamos adorarmos ao buscando a Senhor com presença. os nossos demais irmãos. É um prazer. Amém. Seja muito bem-vindo, irmão Pedro. É sempre bom tê-lo aqui conosco, viu? Eu quero convidá-lo para que o Senhor ore conosco, consagre este grupo, essa reunião, Senhor, em oração. Ok. Vamos orar ao Senhor. Ok. Maravilhoso Deus, nosso soberano Pai. Graças te damos pelo dom da vida e pelo privilégio de, em Jesus Cristo, sermos chamados teus filhos. Pai de amor, derrama sobre este grupo as bênçãos que buscamos nesta madrugada, para que sejamos, pelo Espírito Santo, ser iluminados e que o teu querer e a tua vontade prevaleça na vida de cada um de nós. Abençoe, irmão Mário, Senhor, o líder deste encontro, e os demais irmãos, para que juntos possamos nos submeter ao teu querer. E que a bênção seja distribuída com cada um de teus filhos que aqui se reúnem para fortalecer a fé e cumprirmos a sagrada missão de amar, servir e salvar. Dá-nos a bênção que buscamos, Pai. Oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Deus te abençoe. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor.
a bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as travas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Somos ovelhas necessitadas, carentes desse pastor Jesus Cristo. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar aqui para estar conosco em oração minha irmã Elisama Barbosa, lá de Itaquara. Bom, Itaquera, bom dia. Pode abrir seu áudio, Elisama? Você está bem? Itaquara, Bahia. Itaquara, Bom você está me dia ouvindo? a todos. Está bem, né? Tudo bem, irmão? Maravilha. Quero convidar Estou minha irmã, sim. Uhum. irmã Celina. Bom dia, irmã Celina. Pode abrir seu áudio. Irmã Celina, minha vizinha aqui de bairro. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmã Celina. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe ricamente. Quero convidar minha irmã Márcia. Márcia, bom dia, Márcia. Abra seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Você está bem? Estou bem, sim. Como é que está Portugal aí? Está tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. O solzinho já está saindo, que é muito bom. Que horas são aí em Portugal? 8h17. 8 horas da manhã. Aqui Maravilha. são 4 da manhã. Olha só. 4h15. É mole? É uma alegria tê-la aqui. Para quem não sabe, gente, Márcia é irmã do Márcio Azevedo e do Robson, viu? É isso, Márcia? Amém. Isso, Robson Azevedo e Márcia Azevedo. Muito bem, meninas, vocês estão sendo convidadas a orar. Eles amam orar pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. E Marcelina apresente os pedidos do varal que ali estão. E você, Márcia, ore pelos nossos irmãos enfermos. Tem muitos irmãos enfermos em casa, nos hospitais. Lembrando sempre, irmã, que essa oração precisa ser objetiva, para que você não fuja muito do propósito da oração, tá bom? Elisama pela chuva serôdia, irmã Celina pelo espírito do varal e Márcia pelos nossos irmãos enfermos. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, viu, gente? Quem é primeiro? Márcia? Elisama, Celina, Querido Deus, Márcia. querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um despertar que Tu nos concede nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que Tu perdoe o nosso pecado e agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, e também peço, neste momento, que Tu derrame sobre nós, Senhor, possam dobrar do Santo Espírito nas nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos, Senhor, viver. Ele é o que nos sustenta, Senhor, para a eternidade. E também nos orienta, Senhor, para fazer o que é certo, Senhor. Perdoa nossas faltas, continua conosco, abençoa esse culto desta manhã, dirige
a pessoa que vai trazer a mensagem nessa manhã, e traga a mensagem, Senhor, inspirada por ti, Senhor. Mais uma vez clamo, Senhor, pela porção dobrada do Santo Espírito na tua igreja, em nós, em cada um de nós, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, ainda na tua santa presença, concordando com as irmãs que estamos aqui nesse momento para te apresentar o Pai, esse pedido do varal. Tu sabe, Pai, a necessidade de cada família aqui representada, cada súplica, principalmente os enfermos, Pai, restaura a saúde dos que se encontram enfermos, curando, Pai, principalmente a vida espiritual, que cada dia mais eles possam estar firmes, mesmo nas lutas, nas dificuldades, mas ter a certeza que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Precisamos cada dia mais te buscar nas madrugadas, de cada minuto das nossas vidas. É isso, Pai, que eu te peço, fortalece cada dia mais o irmão Mari, a direção da madrugada, que cada dia mais seja fortalecido e enviado pelo Santo Espírito para levar essa mensagem para todos aqueles que se encontram por aí, por esse mundo de perdição. O só Pai, nos perdoe e nos dá um dia na tua santa presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos muito sempre. Continuidade, Amém. Pai Santo, Pai querido. Amém. Obrigado por esse dia, por esse amanhecer. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui um pouco com os seus servos, meu Pai, para juntos clamar, te suplicar. Pai Santo, Pai querido, nesta manhã eu venho te rogar pela vida de cada enfermo, Senhor. Não somente aqueles que estão aqui presentes, como aqueles também que estão nos hospitais. Aos enfermos, meu Pai, de nossas igrejas, enfermos de nossos familiares. Então, queremos que o nosso espírito possa fortalecer a paz e levando também a sua cura. Os enfermos espiritual. Que teu Santo Espírito possa soprar vida aonde há, meu Pai, desânimo e fortalecimento, meu Pai, da sua fé. É o que eu te rogo, por favor, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, minha irmã Celina. Muito obrigado, minha irmã Elisama. Muito obrigado, minha irmã Márcia. Deus continue conduzindo e abençoando ricamente a vida de todas vocês. E agora nós vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá a oportunidade, junto com seu irmão em Cristo, também de fazer a sua petição. Lembrando sempre que você terá um tempo. Logo depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Vamos dividir esse grupo em pares e retornaremos para a sala principal assim que terminar a oração. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal e nesse momento nós vamos nos deleitar com a palavra do nosso Deus. E quem está incumbida de trazer o pão da vida nesta madrugada é a nossa querida irmã Angélica Damasceno. Bom dia, Angélica Damasceno, mais uma vez, muito bom dia. Pode abrir seu áudio, por gentileza. Quero agradecer Bom por dia, ter Mário. aceito Bom mais uma dia. vez esse convite. Está aqui conosco, trazendo o pão da vida. Que o Espírito Santo te use, como sempre tem te usado, Angélica. Estamos aqui para ouvir o recado do Amém. Papai do Céu através da sua pessoa, Amém. viu? Deus te abençoe. Amém. Amém, Mário. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos à presença do nosso Deus, né? Não tem coisa melhor do que a gente poder acordar aqui de madrugada, antes de ir para nossos afazeres, buscar a presença de Deus, né? Orientação para o dia, na verdade, né? Todos os dias nós precisamos buscar em Deus orientação para o dia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós fazemos uma reflexão daquilo que nós estudamos, né? Eu faço o reavivado pela palavra. Então, estamos lá no livro de Neemias. Cada estudo, nós refletimos na vida de Neemias e na nossa, né? Mas quando o Mário me falou para vir para cá hoje, eu estou fazendo, durante meu encontro, nosso encontro com a família na igreja, dia de domingo, nós estamos estudando um livro muito bom, que eu recomendo para vocês. Falarei dele hoje, mas o Espírito de Deus, ele
mandou para outra fonte. Mas o livro é Respostas Incríveis à Oração. É de Roger Morneau. Muito bom esse livro. Maravilhoso. Maravilhoso. É um homem de oração e Deus tem abençoado ele com respostas maravilhosas. Mas na minha caminhada todos os dias também, eu tenho feito uma jornada, voltado a fazer algumas jornadas do passado. Hoje estou fazendo uma jornada de 40 dias do Seminário de Enriquecimento Espiritual, número 4, Permanecer em Mim Hoje. Muito bom também. Mas encontrei, ajeitando minhas coisas, uma revista maravilhosa. Quem escreveu foi o pastor Mark Feeley. E o Espírito de Deus me orientou para trazer hoje, já que nós estamos, como o Mário falou aqui, estamos completando, né, Mário, nossos 6 anos de madrugada com Deus. Então, não são 6 dias, são 6 anos maravilhosos. Que Deus, ele tem o poder do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Na jornada que eu estou fazendo das 40 madrugadas, ele diz claramente que não tem como nós passarmos um dia sem sermos batizados com o Espírito Santo e fazermos aquilo que Deus quer. Ou seja, eu preciso do batismo do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Eu só consigo isso buscando a Deus, orando por esse objetivo e buscando na Bíblia, né, as promessas de Deus, as orientações de Deus. Sobre essa jornada de 10 dias, que é feito anualmente, e esse daqui foi esse tema, 10 dias no cenáculo, buscando o poder do Espírito Santo, o pastor Mark Finley, ele leva a gente a refletir, fazendo algumas perguntas para nós. Ele diz assim: você já se perguntou por que os discípulos tinham uma fé que desafiava a própria morte? O que deu a eles a coragem para proclamar o Evangelho até os confins da terra, apesar dos enormes obstáculos que tinham que enfrentar? Porque eles haviam mudado tanto após o Pentecostes. As presunçosas declarações de Pedro transformaram-se em submissa obediência e pregação poderosa. As dúvidas de Tomé deram lugar a uma fé sólida como uma rocha. Tiago e João, os filhos do trovão, foram totalmente transformados, tornaram-se servos humildes do Senhor Jesus. O astucioso cobrador de impostos converteu-se no fiel cronista do Evangelho. Estamos falando de Levi Mateus. E Maria Madalena, uma mulher de reputação duvidosa, passou a ser uma forte e amorosa defensora da cruz. O Pentecostes provocou uma diferença dramática na vida dessas pessoas e pode fazer diferença em nossa vida também. Cheio do poder do Espírito Santo, os apóstolos transformaram o mundo. Em apenas poucas décadas, o Evangelho foi levado aos mais distantes pontos do Império Romano. A promessa do Espírito Santo foi dada apenas para os discípulos? Não. E aqui ele vem falando, aqui, né, em relação a como Deus agiu, né, quando os seus discípulos obedeceram à ordem de Cristo. Como Deus agiu e eles foram beneficiados, e o mundo foi beneficiado com o poder do Espírito Santo. Apenas 10 dias eles obedeceram fielmente. E naqueles 10 dias, enquanto eles oravam, enquanto eles confessavam, enquanto eles se dedicavam à oração, o Espírito Santo foi transformando a vida deles primeiro. Porque antes de nós orarmos pela vida das pessoas, nós precisamos orar pela nossa vida, para que o Espírito de Deus restaure em nós o que precisa ser restaurado, e assim ele nos torne verdadeiros intercessores, verdadeiras testemunhas do poder de Deus. E aí o pastor ele diz aqui,
O tempo é através da irmã White. A irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 50. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa essa de enviar o Espírito Santo como seu representante, ou seja, Jesus disse a eles que eles se reunissem, que eles estivessem juntos, até que do céu fosse enviado o poder. Eu queria abrir com vocês a Bíblia, no capítulo 1 de Atos, no verso 8. A promessa de Cristo que foi para eles é uma promessa que se estende até nós hoje, né? A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar, tá bom? Querido Deus, acabamos de ler a tua palavra. A promessa que o Senhor fez há 2000 anos atrás, ela continua até hoje para o teu povo. Ela foi cumprida ali no dia de Pentecostes e ela será cumprida também, porque o Senhor tem um povo hoje buscando todos os dias, Senhor Deus, o batismo do Espírito Santo. Na nossa vida particular, no nosso quartinho de oração, nós buscamos todos os dias esse poder, querido Deus. E nas segundas, quartas e sextas, a tua igreja da madrugada se une e a primeira oração feita é essa: o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Pai amado e santo, que neste dia o Espírito Santo me unja a mente, o coração, os lábios, e unja a mente também de teus filhos e o coração, para que ao sairmos daqui possamos realmente sair com o desejo de juntos estarmos orando, mas também particularmente porque nós temos uma vida para ser restaurada e nós temos um mundo ao nosso redor, como a própria Bíblia diz aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Os teus discípulos abalaram o mundo, Senhor. Que o mesmo Espírito que atuou nos seus discípulos continue atuando na tua igreja e em nós especialmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui, olha o que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, a maior necessidade hoje é de testemunhas de Jesus. Ele quer nos usar para fazer a parte de testemunho que ele deseja que a gente faça em casa, no nosso bairro, fora daqui, um pouquinho mais distante. E se a gente não pode ir para fora com os nossos recursos, né? Aí ele diz aqui, aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos obedeceram. Quando eles se reuniram, eles obedeceram. E eles foram completamente transformados. E por causa que eles foram completamente transformados, testemunhando, o mundo foi iluminado com a mensagem. E aqui a irmã White diz assim: o tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo. Ao partir, promessa esta de enviar o Espírito Santo, seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Ou seja, a culpa da graça de Deus ainda não ter se estendido a todos não é culpa de Deus. Se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, é porque a promessa não é apreciada como poderia ser. Ou seja, Deus está dizendo, através da serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, que se o cumprimento não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Isso é para eu pensar em mim, né? Será que eu aprecio realmente a promessa que Jesus fez no passado e que continua fazendo hoje? Ele diz mais: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Às vezes, a gente vê uma falta de ânimo, uma falta de motivação,
Eu estava conversando essa semana, domingo, estava na igreja, eu estava dizendo ao ancião, meu amigo, a gente vai lá para frente, a gente canta umas músicas lindas e a gente não expressa a beleza do que a gente está cantando, é uma distração, parece que a gente não está louvando a Deus. Às vezes é assim que eu me sinto, né? Às vezes é assim que a gente sente a igreja, nessa sequidão. É estranho. Então, quando a gente vai sentar para louvar a Deus, a gente vai se levantar para louvar a Deus, parece que a gente está com a mente, o coração voltado para outras coisas. Então, nós sempre temos que pedir a Deus misericórdia de nós, misericórdia de nós. Aí ele diz mais: quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecida em infinita plenitude. Ou seja, Deus oferece em plenitude e nós recebemos muito pouco, mas a culpa não é de Deus, é nossa, porque nós buscamos de uma forma displicente, distraída. Aí ele diz mais: tanto a Bíblia quanto os escritos do dom de profecia em nossos dias revelam claramente que a promessa do Espírito Santo é dada a cada um de nós. Deus anseia derramar o Espírito Santo sobre a igreja hoje. Não é por qualquer relutância da parte de Deus que o Espírito Santo não tem sido derramado no poder da chuva serôdia para a finalização de sua obra. Todo o céu espera que o povo de Deus dê os passos necessários para receber o poder do Espírito Santo, a fim de concluir a comissão evangélica. Ou seja, eu e vocês precisamos dar esses passos. Tem aqui nessa revista de 10 dias, muito bom, existem os passos. Nós estamos aqui, isso aqui é só a introdução da revista, para ver como nós precisamos estar todos os dias buscando a Deus, todos os dias entendendo qual que é necessário que eu faça para dar esses passos suficientes para receber a bênção, a maior bênção que eu preciso receber aqui na Terra é essa. Deus quer que eu trabalhe, Deus quer que eu cuide da minha família, mas eu preciso primeiro receber essa grande bênção para em tudo que eu fizer, eu ser um vaso nas mãos de Deus. Aí depois ele diz mais: por que o Pentecoste tem tanto significado? Aí, o dia de Pentecostes era extremamente significativo na história judaica. 50 anos após a celebração da Páscoa, esse dia comemorava tanto a colheita da primavera, no ciclo agrícola da Palestina, como também o dia em que foi dada a lei no Monte Sinai, 50 dias após o Êxodo. Para os cristãos, o Pentecostes comemora a descida do Espírito Santo. Alguns denominaram o Pentecostes como o dia do nascimento da igreja cristã. E aí, aqui ele diz que a igreja cristã, ela nasceu realmente de oração. E uma igreja que nasceu de oração, do poder do Espírito Santo, deve continuar em oração, buscando o poder do Espírito Santo. Porque até hoje é assim. Nós fazemos parte dessa igreja. Então, essa igreja precisa continuar em oração e na busca do poder do Espírito Santo. Após sua morte e ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. Ele lhes ordenou que aguardassem em Jerusalém para receber a promessa do poderoso derramamento do Espírito Santo. Lá em Joel 2:28, a Bíblia diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, serão minhas testemunhas. Agora já é o Atos 1:8, como nós já lemos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando eu reconheço o significado dessa ordem de Cristo, eu obedeço às instruções dele. Quando eu só leio, acabamos de ler duas promessas. A de Atos 1:8, a de Joel 2:28. Qual é o efeito que elas estão fazendo em mim e vocês agora? Não é quando a gente olha para o passado, né? Quando os discípulos reconheceram o significado da ordem de Cristo, obedeceram às instruções de Cristo, eles oraram, o que aconteceu com eles? Se arrependeram de seus pecados, confessaram as faltas de fé, humilharam-se de coração, renderam a vida novamente à operação do Espírito Santo. Por iluminação divina, Ellen White diz assim: depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar a fim de suplicar humildemente a Deus
E após 10 dias de esquadrinhar o coração e examinar a si mesmos, estava preparado o caminho para o Espírito Santo penetrar no templo da alma, limpo e consagrado. Então, quando a gente lê o que aconteceu no passado, e é por isso que eu preciso estar lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, lendo a literatura da nossa igreja, não são livros de autoajuda, não precisamos de livro de autoajuda, porque nós temos tudo. Tem uma música que diz, não é assim? Temos tudo. Só está faltando o que? O azeite no altar. Então, quando eu busco o poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai encaminhar o que eu preciso todos os dias. Ele vai encaminhar para mim algo que eu preciso, para poder eu voltar a minha mente para cima, para o céu. E agora imagine a igreja toda fazendo isso. Imagine a igreja da madrugada todos os dias que está junto fazendo isso, e todos os dias em casa, que não é só quando nós estamos juntos, é quando estamos em casa também, buscando a presença de Deus, buscando essa plenitude, a nossa vida vai ser restaurada. Eu diria que a gente recebe todos os dias, Deus ele nos batiza com o Espírito Santo, e todos os dias nós já conseguimos um pouquinho, mas Deus quer que a gente faça muito mais. Deus quer muito mais de nós. A igreja cristã começou sua existência orando pelo Espírito Santo. Justamente antes de sua ascensão, Cristo comissionara seus discípulos a pregar o evangelho ao mundo. E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Eu gosto muito, tem uma frase que nós aprendemos em uma das pregações na igreja, um desses projetos, quando ele diz assim: sem o Espírito Santo nem vá, não dá certo. Então, nós precisamos desse poder, sim, para ir. Hoje à tarde, por exemplo, eu tenho com Dora, né, visitas para fazer. Mas sem o Espírito Santo não adianta, irmãos. Nós precisamos ir, falar o que precisamos falar, mas com autoridade. Ou seja, essa autoridade é quando Deus, ele realmente primeiro me restaura, eu restaurada, sim, eu vou estar preparada para falar. Não posso falar daquilo que eu não vivo. Você não pode falar daquilo que você não vive. Então, é por isso que eu preciso todos os dias aqui no meu cantinho, no meu ambiente, buscar o poder de Deus. Em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos voltaram a Jerusalém e por 10 dias oraram pelo cumprimento da promessa de Deus. Esses 10 dias foram dias de profundo exame de coração. Os discípulos puseram de lado todas as divergências que havia existido entre eles e se uniram intimamente em comunhão cristã. No fim dos 10 dias, o Senhor cumpriu sua promessa por um maravilhoso derramamento do seu Espírito. Ou seja, Deus espera que eu e você obedeçamos à orientação dele, para no fim, realmente, depois de estarmos preparados pelo Espírito Santo, recebermos a promessa de Deus. Quando eles perseveraram unanimemente em orações e súplicas, veio a bênção prometida. E qual foi o resultado? As boas novas de um Salvador ressurreto foram levadas aos confins do mundo habitado. O coração dos discípulos ficou saturado de uma bondade tão plena, tão profunda, de tão vasto alcance, que os impeliu a ir até os confins da terra. O próprio Deus se encarregou de fazer isso. O próprio Deus se encarregou de espalhar eles por vários lugares, e a mensagem foi levada. Pela graça de Cristo, os apóstolos tornaram o que foram. Foi a sincera devoção e oração, humilde e fervorosa, que o levou à íntima comunhão com Ele. Assentaram-se com Ele em lugares celestiais. Reconheceram a grandeza de sua dívida para com Ele. Pela oração fervorosa e perseverante, obtiveram a dotação do Espírito Santo e então saíram arcando ao peso da salvação de almas, tomados de zelo por estender os triunfos da cruz. Esqueceram deles mesmos. O objetivo agora era outro. Enquanto eles estavam preocupados apenas com eles mesmos, eles não saíam do lugar espiritualmente falando. Quando eles entenderam, ouviram a voz de Jesus, atenderam ao apelo e buscaram o Espírito Santo, eles receberam, e agora o maior desejo deles era, mesmo em face da morte, mesmo em face de algumas perdas, eles iam levar essa mensagem, porque eles estavam cheios dela, né? E aqui nós vamos concluir com duas respostas a uma pergunta. Por que Deus enviou o poder do céu? Vamos pensar em nós hoje, tá certo? No passado, por que Deus enviou o poder do céu?
Ele diz aqui: o poder do céu foi enviado no Pentecostes por duas razões fundamentais. A primeira é que foi no tempo certo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos como uma confirmação de que o sacrifício de Cristo havia sido aceito no céu. Ele foi então exaltado como nosso Salvador e Senhor. Pedro explicou isso no sermão que pregou no Pentecostes, quando Pedro disse: exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Pedro falando no discurso dele, né? A descida do Espírito Santo foi um sinal divino de que os discípulos tinham um amigo junto ao trono de Deus, que os capacitaria diariamente a cumprir sua missão. Quem é o nosso amigo hoje junto ao trono de Deus? É o próprio advogado nosso, ele está lá. E o Espírito Santo está aqui representando ele. Ou seja, o Espírito Santo aqui está representando o céu. E nós temos um amigo, o Espírito Santo ao nosso lado, um amigo lá nos representando, porque ele esteve aqui durante 3 anos e meio, né? O relógio marcou a hora no calendário divino, e o Espírito foi derramado com todo o poder. Cristo decidira conceder um dom àqueles que haviam estado com ele e aos que nele creriam, porque aquela era a ocasião de sua ascensão e entronização, um jubileu no céu. Voltando aqui, Cristo decidira conceder um dom àqueles que haviam estado com ele e aos que nele creriam. Nós estamos, isso aqui é para nós, e aos que nele creriam. Ou seja, Cristo decidiu conceder um dom a nós, irmãos. E nós precisamos crer e querer esse dom, o dom do Espírito Santo. Que dom podia Cristo conceder, rico o suficiente para assinalar e abrilhantar sua ascensão ao trono intercessório? Devia ser digno de sua grandeza e realeza. Esse dom devia ser digno da grandeza e da realeza de Cristo. Que dom era esse? Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nada poderia superar esse dom. Ou seja, está à nossa disposição. Nós temos à nossa disposição esse dom maravilhoso do céu que Cristo enviou, digno de sua grandeza e realeza. O Espírito Santo está aqui conosco. A segunda razão, a primeira razão foi essa, né? Nós somos amigos de Cristo e ele nos comissionou para testemunharmos dele, como ele fez com os discípulos no passado. A segunda razão pela qual o Espírito Santo foi derramado é porque os discípulos cumpriram as condições. Algo maravilhoso aconteceu durante aqueles 10 dias no cenáculo que os preparou para receber o Espírito Santo em sua plenitude. Naqueles 10 dias aconteceu coisas que não aconteceram durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, eles tiveram aulas, orientações diretamente do céu, porque o representante do céu estava aqui, Jesus Cristo, e eles absorveram, foram absorvendo, mas só entenderam mesmo durante aqueles 10 dias. Porque agora eles estavam sentindo muita saudade daquela companhia, daquele companheiro que eles tiveram durante 3 anos e meio, e agora o Espírito Santo estava lembrando para eles algumas orientações, e quando eles obedeceram à ordem de Cristo, aí agora sim, eles realmente cumpriram as condições. Algo maravilhoso aconteceu durante aqueles 10 dias no cenáculo, que os preparou para receber o Espírito em sua plenitude. No primeiro século, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para propagar a mensagem do Evangelho. Percebe qual é a necessidade de receber o poder do Espírito Santo para propagar a mensagem do Evangelho? No tempo do fim, é os nossos dias hoje, a Igreja de Deus receberá a plenitude do poder do Espírito Santo para cumprir a tarefa de proclamar o Evangelho ao mundo. O objetivo é o mesmo. Foi no passado, continua sendo no presente, o que a Bíblia diz que Deus quer salvar todo mundo. E quem é o instrumento de Deus para salvar todo mundo? Seu discípulo, eu e você. A começar pela nossa família. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Isso foi dito há 13 anos atrás, nessa jornada para nós, né? Estamos em 2026. Agora é o tempo. Este é o momento certo. A hora é chegada. Nosso Senhor está apelando à sua igreja hoje para cumprir as condições necessárias.
Um cuidadoso estudo da Bíblia e dos escritos de profecia revela a experiência dos discípulos durante aqueles 10 dias no cenáculo. Eles buscaram uma renovadora experiência com Deus por meio de, imagine quais foram os meios: intercessão fervorosa, fé mais profunda, arrependimento sincero, confissão genuína, unidade em amor, exame de consciência, humildade e sacrifício, entrega obediente, alegria e gratidão, testemunho fervoroso. Quando a gente vê esses objetivos, porque eles receberam também o Espírito Santo, o que é que eles buscaram nesses 10 dias, nós vemos que tudo tem a ver com a parte espiritual. Às vezes nós estamos mais preocupados com outras coisas materiais, quem sabe a gente está esquecendo que o primeiro na nossa vida é a parte espiritual. E aí nós temos aqui o exemplo da igreja no passado. Enquanto eles estiveram preocupados com eles, enquanto eles estiveram buscando briguinhas, picuinhas, conversinhas, quando estavam juntos, eles infelizmente não estavam preparados. Mas quando eles entenderam que precisavam se unir, porque existia uma promessa, e eles precisavam cumprir essa promessa, que para isso eles foram escolhidos, e para isso nós também fomos escolhidos. Aí sim, entenderam isso no passado, nós vamos entender isso no presente, e aí nós vamos realmente recebendo. Hoje, o batismo do Espírito Santo, e daqui a pouco a chuva serôdia. Deus quer preparar um grupo que faça a diferença no mundo completamente. Quando esse grupo estiver preparado, aí vamos receber a chuva serôdia. E aí ninguém, não tem nada, não vai ter impedimento para a nossa vida. Hoje ainda temos impedimento, porque ainda não estamos preparados, infelizmente. Então, que a nossa oração é que a gente dê lugar ao Espírito Santo, que está aqui, a gente ouve a voz dele o tempo todo falando. Eu ouço a voz do Espírito Santo me chamando para ler a Bíblia. Eu ouço a voz do Espírito Santo me chamando para ler o Espírito de profecia. Imagine essa jornada caindo nas minhas mãos. Imagine Deus me chamando para estar intercedendo pela minha família. Deus está fazendo isso. A gente tem que buscar o Espírito Santo juntos, o tempo todo juntos. E os milagres vão acontecendo. Milagres na nossa vida, milagre na vida das pessoas, porque o maior milagre hoje é a conversão de um coração. As outras coisas Deus vai provendo para a nossa vida. Graças a Deus estamos vivos, graças a Deus estamos com saúde. Às vezes não estamos com saúde tão boa assim, mas ainda temos uma voz para falar, ainda temos um pensamento para elevar a Deus. A nossa vida deve ser assim, entregue ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazendo a diferença e vai nos restaurando. Que Deus nos dê um dia abençoado. Que esse dia seja um dia realmente de refletir, de buscar sentar mais um pouquinho para estudar a palavra de Deus e buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar poder e sonhar com a chuva serôdia. Tenho certeza que Deus vai nos conceder essa bênção. Que Deus nos abençoe. Amém. É que nós chegamos ao final dessa jornada de hoje, agradecendo a nossa irmã Angélica pela mensagem, pelo recado dado. Eu só queria que Amém. você, Angélica, repetisse, por gentileza, o nome do livro. Respostas, o quê? Repetisse o quê, Mário? O nome do livro, a revista. 10 dias no cenáculo. Deixa eu abrir aqui novamente. 10 dias no cenáculo, buscando o poder do Espírito Santo. Mark Finley. Pronto, 10 dias no Cenáculo. Muito bom. Vou caçar esse livro por aqui, vou ver se ele chega para mim essa Amém. semana que vem, Amém. viu? Angélica, muito E obrigado por ele, nos trazer esse recado maravilhoso, chamando a amém. atenção da necessidade de estarmos buscando o Espírito Santo. Não cesse, irmãos, enquanto ele não vier, enquanto poder, enquanto você não estiver cheio dele, não pare de clamar, não pare de suplicar por esse poder. Muito obrigado, Angélica. Deus continue te abençoando. Nós chegamos ao final amém. agradecendo a todos vocês. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Angélica, suas considerações finais e a sua oração, amiga. A nossa reflexão de hoje são 4 perguntinhas. Como posso preparar o coração para receber a plenitude do poder do Espírito Santo?
Há alguma coisa em minha vida que impeça o derramamento do Espírito Santo? Deus pode seguramente confiar-me o poder do seu Santo Espírito? O coração está preparado para receber a promessa da chuva serôdia? E aí ele diz aqui, ao abrir diariamente o coração à influência do Espírito Santo, você desfrutará de uma experiência ainda mais íntima com Jesus. O poder do Espírito Santo encherá sua vida novamente. O batismo do Espírito Santo não é algo que buscamos apenas uma vez, nem algum tipo de experiência gloriosa pela qual ansiosamente aguardamos no futuro. O recebimento do Espírito Santo é uma experiência que devemos buscar cada dia. E a Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz: cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir, como nós fazemos aqui, para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Então, o nosso desejo é justamente que a gente experimente esse poder juntos e também individualmente, porque, sinceramente, quando acontecer isso, muita coisa vai mudar na vida das pessoas ao nosso Amém. redor, né? Amém. Oremos, oremos. Nós te agradecemos, querido Deus, por esses momentos tão preciosos passados na tua presença. A Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Em outra passagem, o Senhor nos diz: na minha presença há delícias continuamente. Nós estamos experimentando esse momento maravilhoso, porque nós estamos na tua presença. Muito obrigada pelo convite, Senhor. Muito obrigada pela mensagem, querido Pai. Que este dia seja um dia realmente de reflexão, de busca por esse batismo, não só agora no nosso quarto, mas durante o dia que a gente pare para orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E aquele homem recebeu um poder tão grande que ele enfrentou tudo que foi preciso. E foi um homem que foi uma bênção em um país estrangeiro, e um rei se converteu através do testemunho maravilhoso que ele deu ali junto com seus amigos. José no Egito fez a diferença, Senhor. Um filho teu no Egito fez uma diferença. Infelizmente, ele não conseguiu tudo que o Senhor gostaria, porque o povo tinha, infelizmente, era muito idólatra. Mas o Senhor conseguiu iluminar o Egito, sim, Senhor Deus, com a presença dele e depois com a família dele. Muito obrigada, porque o Senhor nos concede esse privilégio. O Senhor está dizendo para nós que onde nós estamos, nós podemos te representar. Batiza-nos com o batismo do Espírito Santo. Nós queremos ser vasos em tuas mãos. Ajuda-nos a refletir na nossa vida, a examinar o nosso coração, para que o Espírito Santo, ao Espírito Santo seja permitido por nós a restauração do nosso caráter e da nossa vida. Abençoe o nosso dia, abençoe todos os pedidos que foram feitos aqui, na sala simultânea, no varal da madrugada. Nós precisamos da tua direção, nós precisamos dos milagres do Senhor. Obrigada por tudo, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém e amém. Muito obrigado, Angélica, mais uma vez, minha amiga. Eu Deus que continue te agradeço. abençoando ricamente, viu? Amém. E aqui nós fechamos a Amém. nossa jornada de hoje, lembrando que na sexta-feira estaremos aqui mais um momento com a Madrugada com Deus. Fiquem todos na paz e na graça, um ótimo dia. Deus abençoe a todos abundantemente. Um grande abraço. Amém. Amém.